Razão e emoção. Eu sou um devedor absoluto e um apaixonado absoluto pela filosofia. A filosofia se tornou para mim, desde que eu comecei a aprender sobre essa ciência, um remédio. A filosofia se tornou para mim algo fundamental e me trouxe uma nova perspectiva de mim mesmo e da vida, e isso eu agradeço muito. Eu sempre acreditei que havia uma certa dialética, se podemos dizer assim, ou uma relação antitética, vamos dizer assim também, entre razão e emoção, como se fossem duas categorias irreconciliáveis. Imaginei, ou imaginava eu, que a razão, e ainda acho isso nesse contexto, que a razão ela trabalha a depuração de todas as formas que a realidade se manifestam para nós, e até mesmo aquilo que nós imaginamos que possamos fazer, principalmente quando movidos pela emoção. A razão limpa toda essa realidade e todas essas ideias de resíduos perigosos. É a razão, com sua reflexão profunda, com sua crítica, com sua capacidade de trazer consciência e entendimento, que nos dirige pelos caminhos da vida. E a emoção é aquele momento humano especial, baseado em sentimentos, em desejos, em quereres, em vontade, em paixão. E quando essas emoções e essas paixões se tornam intensas, obsessivas até, a razão deve tomar a vanguarda do nosso interior e resolver essa grande questão. Contudo, com o passar dos anos, com as experiências que passei a ter, eu percebi que razão e emoção, elas não são contraditórias. Elas não são inimigas, elas são complementares. Em que sentido? Aqui eu vou me servir muito de categorias que já foram utilizadas por outros pensadores e até pela psicologia, trabalhando a questão do eu e do ego, mas numa outra abordagem. Nós filósofos temos a mania de dar nossa opinião, embasada na razão, é claro, sobre determinadas questões e questões do cotidiano. A filosofia, para mim, nada mais é do que uma grande alternativa interior para resolver questões do cotidiano. A filosofia, para mim, está dentro do meu dia a dia, da minha existência. Bem, no meu entendimento, o eu e o ego são duas categorias da mente humana fundamentais. O eu é o que nós podemos chamar da dimensão reflexiva, da dimensão profundamente reflexiva, crítica, da dimensão ética humana, da necessidade fundamental de criar vínculos profundos entre nós e as coisas, e também de fazer com que nós utilizemos aquilo que, na verdade, é nosso ofício, que é o pensar, pensar de forma ética. O ego, ele seria, no meu entendimento, onde a residência das emoções humanas, que não são negativas. Um ser humano sem emoção não é ninguém. Mas é no ego, que tem um vínculo profundo com o nosso desejo de sobrevivência e perpetuação, que reside também as paixões, os desejos, os quereres mais profundos, o nosso egoísmo, as nossas ambições. E quando nós estamos sendo movidos exclusivamente pelo ego, é fundamental que nós busquemos colocar na vanguarda, como disse antes, a nossa razão.
Não há aqui, no meu entendimento, nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de problema. Há simplesmente a ideia de um entendimento pessoal que deve ser exercitado pela vida, de saber estabelecer em qual momento a razão e a emoção estarão na vanguarda ou na retaguarda da nossa vida. Contudo, existe um momento muito sublime nessa relação entre razão e emoção, entre o meu eu e o meu ego, que é o surgimento de algo inacreditavelmente sublime. Talvez seja o que de mais perfeito possamos nós, humanos, manifestar ou produzir ou sentir. Ou então desenvolver em nós uma capacidade que ainda não estava sendo utilizada ou manifestada, que é o amor. O verdadeiro amor. O amor enquanto uma categoria sublime do nosso relacionamento com o objeto amado, com a pessoa amada. O amor, no meu entendimento, ele se torna um ente metafísico. Quando ele surge, ele se manifesta do encontro sutil, sublime, silencioso, imperceptível entre a razão e a emoção, entre o eu e o ego. Esse encontro não é barulhento, não é trágico nem dramático. Ele é sutil, sutilíssimo, quase imperceptível, mas desse encontro, ou esse encontro dá a luz ao amor. Ao amor que, acredito eu, seja metafísico, porque ele não é nem razão e nem emoção. Ele está numa categoria acima. Ele é filho da razão e da emoção, mas atinge um nível de perfeição que está muito além. Podemos chamar até de transcendental para quem gosta desse termo. O amor metafísico, e olha que eu relutei muito em usar esse termo, ele é um amor que não tem nenhum tipo de egoísmo. Não há possessividade, não há medo, não há violência, não há ressentimento. É um amor que se resolve na presença da pessoa amada. O amor verdadeiro, sublime, ele não se sente ameaçado pela alegria, pelos desejos da pessoa amada, pelos sonhos da pessoa amada, pelas perspectivas da pessoa amada. Mas esse amor sublime, metafísico, ele se regozija da alegria da pessoa amada. Ele se encanta com o encantamento que a pessoa amada sente por algo que ela gosta. E esse sentimento de se alegrar não é uma imposição. É natural desse momento do amor, porque a felicidade da pessoa amada também é a sua felicidade, porque o seu eu, ele se confunde muito com estar ao lado da pessoa que você ama. O eu consigo mesmo se resolve no eu com o outro. O ser para consigo mesmo se resolve muito do ser para o outro e com o outro. A presença, a alegria do outro faz com que você sinta na mesma intensidade e talvez até mais, isso é que é maravilhoso, o prazer pela felicidade do outro. O amor metafísico, o amor com essa grandeza que surge como filho de uma relação, de um encontro sutilíssimo, silencioso, de um encontro suave entre o amor, entre a emoção e a razão, entre o eu e o ego. Ele traz circunstâncias inacreditáveis, de olhando a alegria do outro, de ao ver a pessoa amada sorrindo,
sentir brilhar dentro de você a luz e o calor de 1000 sóis incandescentes. E isso não se compra. Isso não se adquire casualmente. Isso é uma construção. Esse encontro sutilíssimo entre o eu e o ego, entre a razão e a emoção, dá a luz ao que há de mais nobre nas relações humanas, que é esse amor que eu ainda reluto em chamá-lo metafísico, mas que ele está numa categoria acima, porque ele está tremendamente responsabilizado com essa relação. A presença da pessoa ela é tão importante na vida de quem ama, que não importa a circunstância, importa a presença. Não há dificuldade, não existem obstáculos, não existem medos. O tempo, ele se submete ao seu sentimento, ele se submete a esse prazer da alegria de estar ao lado de quem você ama. E nesse processo, o amor vai se aperfeiçoando com o tempo. O tempo não diminui em nada esse sentimento, ele apenas o eleva, ele o aperfeiçoa, ele o torna muito mais sublime ainda, porque ele se transforma numa virtude, na virtude de uma fidelidade que está acima de qualquer outra noção do que seja estar com alguém. A fidelidade da alegria de estar ao lado e de fazer tudo o que for possível para manter essa pessoa amada ao seu lado. O amor metafísico, não existe outra prioridade a não ser a vivência desse amor. E a vivência desse amor é manter a pessoa amada ao seu lado. Não existem opções outras, não existem alternativas outras. A única prioridade é saber que a pessoa amada estará acordada novamente ao seu lado no outro dia. E você luta incansavelmente para que no presente esteja garantido o amanhã dessa pessoa ao seu lado. Porque o amor metafísico, ele se contenta, ou melhor, ele sente profundo carinho, e ele sente profunda paixão, e ele sente profundo amor, e ele sente um sentimento, uma emoção tão grandiosa que nada mais importa a não ser a presença. É possível, é possível. Não sei se isso exige de ambas as partes que conseguem parturir em seu eu, em seu ego, esse sentimento tão evoluído, tão metafísico, esse amor tão profundo. Eu não sei de que maneira isso acontece. Eu sei que ele é possível. Acredito que algumas questões devam ser básicas, como desejos harmônicos, ou como a capacidade de ver o outro em sua inteireza, ver o outro em toda a sua bondade, apesar dos seus defeitos. Eu não sei, isso não consigo explicar, mas sei que essa união sutilíssima, silenciosa, harmoniosa, como um acorde profundo de uma música, ele dá a luz a esse amor. O amor que faz de você uma pessoa que entende qual o propósito da vida. Eu nunca me imaginei dizendo isso, mas talvez o grande sentido disso tudo seja a conquista desse tipo de amor metafísico. Desse amor que está além de seus criadores, além da razão e além da emoção, além do eu e além do ego, numa dimensão tão grandiosa
que ressignifica toda a existência humana e ressignifica a tua capacidade de entender e ver a vida, porque esse entendimento da vida vai passar muito por essa relação que você tem com a pessoa amada e da necessidade da presença dela, que é uma necessidade natural. Não existem dores na presença de quem você ama. Não existem mágoas, nem ressentimentos, nem imposições. Não existe tédio. Existe apenas o amor, a alegria da relação. O se encantar com um sorriso, com uma gargalhada ou com um pequeno sorrir. Se encantar como se fosse a magia mais profunda da existência. Como se naquele momento você percebesse que tudo o que você viveu valeu a pena. E esse valer a pena é tudo. É tudo. Esse amor metafísico talvez seja uma construção também do cotidiano. Talvez tanto o eu quanto o ego, tanto a razão quanto a paixão vão se encontrando nessa construção. Até que no momento decisivo, naquele momento onde as forças todas das duas pessoas se encontram, e há o toque sutil dessas duas categorias que pareciam antagônicas, mas não são. E dessa relação, desse encontro, o amor aparece como a grande magia da existência. Inacreditavelmente, é impossível separar um amor assim, por mais que tentem. É impossível separar o objeto amado de quem ama. Porque o amor, ele tem um componente maravilhoso, que é saber-se amado porque você ama, e saber que você ama porque você também é amado. E não existe sonho, não existe nada divino, nem nada universal, mas existe existencial. Nós humanos somos capazes, nós humanos podemos, mas nós humanos esquecemos da força que possuímos. Nós sempre delegamos a outros seres a capacidade de nos mover, de nos trazer para essas dimensões tão magníficas. O amor metafísico talvez seja uma experiência do cotidiano. Talvez seja uma construção silenciosa, calma, uma construção que se dá a cada dia. O único problema é que nada é eterno. E quando você perde esse ser amado, essa pessoa que deu a você a chance de viver o que há de melhor na existência, que é esse amor, a dor é grande. A dor é muito grande. Mas te dá um alento, porque é uma dor que você vai carregar tendo a certeza de que valeu a pena cada minuto. Valeu a pena, flor morena da minha vida. Valeu a pena.